Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia. Isso, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando no coração dos irmãos. Amém. Que já estão aqui. Nós já fizemos uma oração, nós já começamos a nossa EBD e hoje nós vamos falar a respeito da santidade no culto. E a leitura de hoje, baseada no tema que é a santidade no culto, é a lição de número 2. Hoje, dia 27, não é isso? 27 de abril de 2024. Estamos felizes porque grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós. Por isso nós estamos mais que alegres, mesmo não merecendo. A misericórdia do Senhor se renovou. Esse lindo sol que está batendo no meu rosto aqui já está brilhando lá fora, já está aquecendo a terra. E também o Espírito Santo de Deus já está aquecendo as nossas almas. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Estamos aqui na primeira Igreja Batista em Águas Formosas. Estamos aqui às 9 horas da manhã, começando a nossa escola dominical. Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. É isso? Onde aprendemos a palavra de Deus. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. O nosso estudo hoje vai ser sobre a santidade no culto. A nossa lição, a gente está estudando sobre a prática da adoração. Isso aí. Só mais um tempinho para os irmãos acharem e já vamos começar a leitura. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor nos fala o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Mídian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los da terra para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor do Senhor chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, vá, pois agora, eu os envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu a quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eles disser: ó Deus dos seus antepassados que me enviaram a vocês, e lhes perguntaram: qual o nome dele? Que eu direi? Disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou o que enviei a vocês.
Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e lhes diga: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim, e eu virei em auxílio de vocês, pois vi que eles têm feito no Egito. Até aí. Quando a gente observa a palavra de Deus, que fala claramente nesse texto, texto base da nossa lição, que é lá em Êxodo 1, Êxodo 3, do capítulo 1 ao 22, ele está fazendo a convocação de Moisés para poder conduzir o povo no Egito, não é isso? Ele fez uma convocação, ele chamou, ele escolheu Moisés, e o mais interessante é o sobrenatural de Deus. O que nos chama a atenção é que o nosso Deus, ele é um Deus do sobrenatural. O natural a gente consegue observar, que é o quê? A roupa, os óculos que a gente usa, acessório que a gente usa, carro, moto, bicicleta, chave, mesa, é natural. Aos nossos olhos são as coisas naturais. Mas o sobrenatural a gente não consegue ver. Mas o Senhor Deus, o que ele fez para o povo entender? Para Moisés entender. É natural quando a gente coloca fogo numa planta, numa folha, as coisas de numa Deus árvore, é invisível, ninguém vê. E isso ninguém vê, minha irmã, mas consegue sentir. Então, para Deus... Não, o vento, ninguém sente o vento. Verdade. A gente só sente o vento. Isso mesmo. Então, quando no natural, quando a gente coloca fogo em qualquer objeto, o que acontece com o objeto? Ele queima, ele vai embora, não é assim? Agora, a sarça, que é uma árvore, que é uma planta, uma vegetação rasteira, ela estava ali sendo consumida pelo fogo, mas ela mantinha de pé. Eu assisti o filme dele, de Moisés. Isso. Lá na RIT passa os temas bíblicos. Isso. E aí, minha irmã, não é assim que acontece? Quando a gente vê ali... O mar abriu e o farol queria passar e todo mundo morreu afogado. Desse jeito, Passou o povo tudo ali a pé sequinho, não é assim? Isso é o sobrenatural de Deus. Milagre da água, o sobrenatural. E Deus usou isso para poder o que fazer com Moisés? Chamar a atenção dele. Porque o natural Moisés já estava acostumado a ver. Então Deus queria o que? Chamar a atenção do homem. Chamar a atenção do servo Moisés. E Deus conseguiu, não é? É claro. Já pensou? Você está passando por ali, você vê um pé de manga pegando fogo e ele continua ainda em pé, as folhas não queimam e ele continua. Eu falo para vocês que eu ia sair correndo, de medo. Eu não ia querer aproximar não. E a gente observa o que? Moisés, diante dessa situação, ele foi corajoso. Ele foi uma pessoa muito corajosa em observar algo estranho. E mesmo assim... Ele pegou assim nele, assim, tinha saindo uma cova. Sim. Então o que acontece? Quando a gente vê a questão da atitude de Moisés se aproximar, ele foi repreendido por Deus ao se aproximar. Porque aquele local onde a sarça estava pegando, a gente acabou de ler. Moisés, não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, porque o local que você está entrando é santo, é puro, é separado. Porque quando se fala a palavra santa, ela quer dizer pura, ela quer dizer separado. E quando se fala de nós que estamos aqui, nós também somos santos. Nós também somos separados. Nós somos corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso, nós somos os três. Nós somos separados pelo Senhor e o Senhor Deus fala assim, você é santo. Por que é santo? Por isso que meu irmão fala com minha mãe assim, porque é separado. Você é santa. Isso mesmo, nós somos santos. Porque muitas vezes a gente confunde a questão do santo como uma pessoa sem problema, sem pecado, sem erro. Se a gente for olhar o pé da letra, deveria ser, não é? Mas o Senhor Deus, quando nos chama a gente para a santidade, porque nós somos separados.
E o pecado não tem poder sobre a nossa vida. O que tem poder sobre a vida dos santos é a presença de Deus. Mas o pecado na minha vida e na vida dos irmãos, o que é? É um acidente. Um acidente você escolhe? Ah, não, eu estou saindo daqui, eu vou escolher. Hoje eu vou ser atropelado. É assim? Não. Não. Simplesmente o carro vem e atropela. O que aconteceu? Morreu. E aí vai para a glória ou para outro lugar, a gente não sabe. Mas enfim, o que a gente tem que entender é que nós não escolhemos o pecado, mas como a gente está na terra, e a gente está falando de santidade, o que acontece? Vem sobre nós situações que nós erramos. Aquele pensamento que eu não devia ter, aquele julgamento, a mentira. A pessoa que tem ansiedade fica pensando muitas coisas. Fica pensando e acaba pecando também, porque a gente não pode ficar ansioso. A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele vem falando, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, né? O profeta Isaías, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser o quê? Será acrescentado. Então, com essa palavra, o que a gente tem que fazer? Descansar. Porque Mateus 6,33... Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Mas é uma atividade fácil? Não é. Porque a gente fica sempre pensando, o que vai ser, o que vai ser. Não, a gente não tem que pensar. A gente tem que falar assim, Senhor, olha, a situação está aqui. Tem esse problema para resolver. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. E Ele vem e ajuda. Mas, indo para a nossa lição, o início dela aqui, um dia, um pastor que apacentava no Monte Horebe, no caso está falando de Moisés, se deparou com um acontecimento inusitado. Uma planta que, apesar de arder em fogo, não se consumia. Ele estava decidido a explorar o fenômeno mais perto, mas Deus chamou no meio das chamas e alertou: não te chegues para cá. Não era proibido aproximar, e sim a exigência de preparo. Tire a sandália dos seus pés. Então, para nós nos achegarmos até o Senhor, nós precisamos estar, não é de qualquer forma, mas preparado. Tudo que a gente faz para as pessoas, a gente não prepara, a gente não se arruma. Lá em casa também, a mãe arruma a casa, faz almoço, cuida de si, faz o lanche para a visita lá em casa. Não é assim? Quando a gente vai receber alguém, no nosso dia a dia, a gente sabe que vai receber. Aí espera a pessoa, espera o almoço, fazer almoço, espera, não vai embora agora não. Isso, não é assim que acontece? Então, quando a gente vê isso, meus irmãos, olha que interessante. Se eu, quando vou receber alguém na minha casa, ou até aqui na igreja, né, vocês chegaram, né, um pouquinho mais cedo, uns 10 minutinhos, vocês viram que eu estava aqui cuidando, preparando, coloquei a cadeira aqui direitinho, porque eu estava preparando para receber os irmãos. E não é bom a gente chegar no ambiente e estar preparado? E nós somos visitas. É visita. Os irmãos já são de casa, mas vocês são visitas. E a gente faz com todo amor e carinho. Não é assim? Para visita. E aí a gente, quando faz para uma visita, a gente não faz bem feito? Sim. E para Deus... Arruma a casa, passa pano na casa. Aí vem. E para Deus... Arruma os quartos, arruma as camas. E uma pergunta aqui. E para Deus, como é que tem que ser? Não tem que ser melhor? Sim. Tem que ser muito melhor, gente. Na Marcos também, a igreja é bem arrumadinha, as cadeiras. É arrumadinha lá? O altar. A mãe dela fala, Os copos colocam água, pede água da água para o pastor tomar. Agora isso aí. Então, o que acontece, meus irmãos? O que a gente tem que entender é que quando a gente recebe alguém, a gente faz bem feito. Para Deus tem que ser muito melhor. Muito melhor. Por isso que a primeira lição que a gente tira da santidade é que quando a gente se aproxima do Senhor, a gente não pode aproximar de qualquer forma. Não é verdade, meus irmãos? O que a gente tem que fazer? Se purificar. O nosso chegar até a Deus, quando a gente vem prestar um culto a Deus, porque o culto ele não é prestado só aqui na igreja. Lá no céu também. Aonde a gente for, a gente está cultuando ao Senhor. No céu, com certeza. Sim. Depois que a gente partir para a eternidade, a gente vai adorar para todo sempre. Que coisa boa, né? Já pensou? Mas eu estou falando daqui, natural.
O que o Senhor chama a gente é uma santidade no culto. E o culto, ele não limita só nesse momento que você saiu da sua casa e veio para a igreja. Lá no céu não vai ter o cantor famoso, vai ter os adoradores. Isso aí. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui na terra? A gente está preparando, pode deixar ela participar, irmão. Isso aí, tem que participar. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que se preparar aqui para a eternidade. A gente tem que preparar aqui para a eternidade. E se nós não temos o costume de cultuar ao Senhor aqui, como é que a gente vai querer na santidade cultuar a Deus? É possível? Nós vamos estar no coral, vai cantar. A gente tem que parar para pensar, porque não é possível querer cultuar a Deus na eternidade se o culto não começa aqui. Então eu preciso começar essa prática aqui. Como o pastor explica melhor, na nossa casa. Primeiro lugar de culto é na sua casa. É você ter o costume de orar na sua casa. Nós oramos todo dia cedo. De ler a Bíblia. Todo dia cedo. De buscar a presença do Senhor. Porque quando você começa a fazer isso na sua casa, na igreja vai ser algo natural. Né? Aonde você for, alguém chegar, alguém precisar de oração. As pessoas que estão se chegando agora, de repente eles ficam acanhados em orar, né? A gente dá a oportunidade, aí a pessoa, não, pastor, deixa para a próxima. Então você vai treinar em casa, para quando chegar na igreja você orar. Na igreja eu só vê programação nas igrejas. Sim. Da igreja da Graça e da igreja da Goinha. Isso mesmo. Mas aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai para o primeiro ponto aqui da lição, que fala assim: o Deus Santo exige santificação do adorador. A santificação para o adorador de Deus Santo, ela é imperativa. Moisés, ao descalçar, colocando-se na posição de servo e reverenciar ao Senhor, estava reconhecendo que o lugar onde pisava não era sobre o domínio do pecado. Passar a ser o local da operação do Senhor, que exige santificação dos que desejam se aproximar. Ou seja, estava deixando o terreno do secular e atentando o sagrado à presença santificadora de Deus. Pois bem, quando a gente vem prestar um culto ao Senhor, a gente não pode vir de qualquer maneira. Não é isso que Deus pede para a gente, né? Você veio cultuar ao Senhor, você já vem pensando, olha que bom, vou chegar lá na igreja, vai ser um tempo especial, eu vou aprender do Senhor. O meu coração, Senhor Deus, está disposto a aprender. Senhor Deus, se tiver algum pecado no meu coração, que o Senhor venha tirar, o Senhor venha me ajudar. Porque saber que o pecado a todo tempo fica nos cercando, não é assim? Por isso que antes de orar, meu irmão, o que a gente faz aos domingos, antes de iniciar o culto aqui à noite? A gente tem um momento de oração. A gente ora a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Lá em casa nós fazemos oração todo dia às 6 horas da manhã. E todo dia tem que orar mesmo, pedir perdão aos pecados, né? E aí o que acontece? A gente ora e reconhece, porque existe uma forma de entrar na presença do Senhor. Como a gente falou, a gente não entra de qualquer forma. Então, primeira coisa, se lavar. Quando a gente vai orar, a gente se lava com o quê? Com a água do Espírito Santo, para purificar. Senhor, olha, me perdoa, me purifica. Senhor Deus, eu preciso que o Senhor escuta a minha voz, sabe? Porque se a gente chega para Deus já falando de qualquer jeito, Ele não vai ouvir. Não vai ouvir. E a pior coisa é que você falar com alguém e ele não te ouvir. Já pensou? Eu estou conversando aqui com um irmão e ele não está me ouvindo? Ele está aqui e a cabeça está em outro lugar. No mundo da lei. Era melhor ter ficado em casa. Era melhor não vir sendo assim verdadeiro e meio direto com os irmãos, porque às vezes as pessoas vêm para o culto ao Senhor e acaba perdendo o seu tempo, porque ela vem com o quê? Ela vem aqui, mas o coração está longe. E Deus, ele fala assim, olha, esse povo com os lábios estão querendo me adorar, mas o coração está distante. Então o Senhor Deus, ele vai aceitar? Não. A grande questão é que muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus de qualquer jeito.
Não. Chegar sem se preparar, chegar sem se purificar. Não é? Não pode. Então, os passos de aproximar a Deus é, primeiro, se pede perdão. Né? Depois que a gente pede perdão, se falando de oração, depois a gente vai adorar o Senhor. Quando minha mãe vai me bater, ela fala assim, primeiro, irmão, me perdoa. Sim. Você não então, me perdoa, você não fica chateada comigo, não. Então a primeira coisa é o que? A gente ora. Depois que a gente ora ao Senhor e confessa o pecado, dentro da oração, o que a gente faz? A gente adora ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aquilo que o coração do Jário precisa, ele entra por último, que é os meus pedidos. A gente não pode nunca inverter. Chegar diante de Deus e começar a pedir, igual a gente pidão. Me dá. Não, Deus não quer isso. Não, a gente tem que chegar com respeito. Quando você chega no pai e a mãe, você chega com respeito. Ô pai ou mãe aqui. Benção. Não é benção, pai, benção, mãe. Eu dou benção mãe no café e no almoço. E eu que dava benção para a mãe o dia inteiro. Eu ia ali e dava benção e voltava. Porque isso é saudável, né? E o que o pai fala? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Então, a primeira coisa que a gente faz no mundo natural é o quê? Pai, mãe, posso falar com o senhor? Pode, meu filho, fala. Aí o filho fala. Apesar que hoje tem umas criação meio doida aí, né? O filho não conversa com o pai direito, chama pai de você, chama de velho, de cara. Mas não é isso que os bons costumes pedem. Eu falo que a família que conhece a Cristo, ela tem um pensamento diferente. O filho não chega de qualquer jeito. Não, a gente não aceita. Eu aprendi isso com os meus pais. E eu estou passando isso para os meus filhos. Meu irmão chamou minha mãe de meu amor. Mas que coisa linda. É isso aí, gente. É coisa fofa, é isso aí. Tem que ter carinho, né? Então, o que a gente precisa entender é que o nosso Deus, né? Eu estou batendo a tecla aqui com os irmãos, é que Deus, Ele não pede, Ele exige santificação do adorador. Uma coisa é eu pedir, aqui com vocês eu peço, ô meu irmão, ô minha irmã, por favor, pode fazer isso para mim, não é assim que a gente faz? Se eu fui mal educado com alguém, vocês me corrigem depois, agora não. Mas brincadeira, irmãos. Mas não é assim? Quando você chega para alguém, por favor, você pode fazer isso para mim? Aí a pessoa, não posso. Ah não, pastor, eu não posso. Ah não, meu irmão, eu não posso. A gente entende. Mas se tratando de Deus, homem, Deus não pede, Ele manda. Filho, faz isso. Sim, Deus, já estou fazendo. A gente nem questiona. Então, o que a gente observa é que o verdadeiro adorador sempre se aproximará de Deus em temor, em reverência, como a de um servo por sua santidade. A santidade de Deus implica na necessidade de uma santificação por parte do adorador. Então, lá em 2 Coríntios 6,11 fala que o Senhor Deus, Ele pede esse requisito para a gente. E o que eu tenho que fazer é o quê? Senhor, olha, eu sou o seu adorador. E o mais interessante, olha, o texto fala assim, que o Senhor Deus busca adoradores que adoram a Ele em duas situações. Quais são as duas situações? Nota 10, minha irmã, parabéns, em espírito e em verdade. Se a gente busca ao Senhor em espírito e em verdade, por quê? Porque Ele é espírito, pronto. E Ele importa e Ele pede, filho, filha, você precisa me adorar em espírito e em verdade. Duas condições, primeiro, porque Ele é espírito, e segundo, porque Ele é verdadeiro e Ele age na verdade, sempre. Eu falo, eu sou do lado de Jesus Cristo, eu estou no lado do diabo, o pai da mentira. Isso aí. Jesus Cristo é o pai da verdade. Isso aí, o Evangelho de Lucas 8,44 fala justamente sobre isso, que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai do engano, o diabo é o pai da fofoca, é o pai de tanta coisa ruim que acontece. Tem um programa nesse SBT focalizando, o povo só fala na vida alheia dos outros. Só fala de fofoca, né? Mas nós não fala de fofoca não, só fala de Jesus. Então, o que a gente tem que entender é que quando nós estamos adorando ao Senhor, Ele exige de nós a verdade. E o que nós temos que lutar todos os dias é para ser o quê? Verdadeiro um com o outro. A minha mãe e a minha avó, elas falavam assim, quem fala a verdade não merece castigo. Não é assim?
Quem fala a verdade não merece castigo. Exemplo, joguei um copo no chão, quebrou. Quebrou, eu vou fazer o quê? Pai, ó, quebrou. Ô mãe, quebrou o copo aqui, ó, foi um acidente, mãe. O que seu pai vai fazer? Vai limpar? Não, tranquilo. Agora, se você mente, esconde e joga fora os cacos. Depois vai pra casa e fala que não vai em casa e tá mentindo. Depois o pai descobre. Couro, né? Ou então toca a campainha, aí fala assim, vai lá, fala que eu não tô. É mentira. Atende o telefone, ó, fala que eu não tô, não. Mentira. O que tem que fazer? Chega na porta, fulano, você chegou aqui agora, eu não posso te atender, volta outra hora, Deus abençoe, tchau. E fecha a porta e continua a vida. Você não está sendo mal educado. Alguém te liga, fulano, eu tenho um compromisso agora, eu não posso conversar com você, depois a gente conversa. Não fica mais bonito? E aí a gente ensina quem está perto da gente, porque se a gente faz isso e o filho vê, aí o filho chega na igreja, o pai e a mãe tudo bonitinho aqui, levantando a mão, adorando, fala assim, pai e mãe tá tudo bonitinho aqui, mas lá na igreja fala mentira, lá em casa fala mentira. Que vergonha, né? Às vezes a questão do medo faz mentir, né? Essa é a realidade. A pessoa fica com medo, acaba mentindo. Gente, e isso acontece muito, irmãos. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa vergonhosa, está escondidinho lá, ó, ninguém está vendo, ó. Aí, e o medo de descobrir o que faz? Fala mentira. E o grande problema é que quando você fala uma mentira, você tem que sustentar com outra. E fica mentindo, o coração fica sujo. Fica sujo. Eu falo que o coração fica peludo. Eu escutei um dia uma pessoa falando que o mentiroso, o coração dele fica peludo. Fica cheio de sujeira, dá até pelo. Quando você pega um alimento velho e mofa, não dá aquele pelo branco? Eu comparo desse jeito, o coração fica mofado. Eca. Já pensou? Então o que a gente tem. A gente ficar limpo, branco. Todo dia a gente tem que pedir a Jesus para limpar, né? A gente vê ali limpando a roupa, né? Então tem que limpar. Então o apóstolo Paulo. Jesus está morando aqui. Jesus está aqui, isso mesmo. Então o apóstolo Paulo ele descreve o pecado como um senhor dos escravos. Muitas pessoas que vivem em pecado, o pecado acaba sendo o dono. A gente fica escravos do diabo. Fica preso, né? Eu vi na televisão um homem todo correntado assim no praça. Sim. Mas aí o que a gente precisa observar, né? Deus, quando exige a gente a santidade para a adoração, nós somos livres. Paulinho, que é lá da igreja da Gabileira, disse que o inimigo prendeu a perna dele assim, não fez ele andar para ir com a irmã. Misericórdia. Ele colocou uma corrente no pé dele assim. O negócio é sério. E muitas pessoas ficam presas, literalmente. Não conseguem caminhar, não conseguem agir. Aquilo que fazem não são verdadeiros. Então, uma observação da lição fala assim: não se libertar da escravidão pela imposição da lei, e sim de um ato da graça. Né? O pequeno texto, né, a seguir da literatura brasileira ilustra bem este fato de tantas vezes ensinado nas escrituras sagradas. Eu ainda me lembro que quando chegou a notícia da lei de 13 de maio, largaram o serviço e se ajuntaram no terreiro, dançando e cantando que estavam livres e não queriam mais trabalhar. Vovó, como rainha da gritaria, chegou à porta, ameaçando com uma bengala, dizendo: pisem já de minha casa para fora, seus tratantes. A liberdade veio, não foi para vocês não, foi para mim, saiam já. Calaram o bico e foram para a senzala. Daí a pouco veio Joaquim Angola, em nome dos outros, pedir perdão e dizer que todos queriam ficar. Vovó deixou, e os que não morreram ou casaram estão até hoje na chácara. Esse é um relato de Helena, minha vida de menina. Então, quando a gente vê o fato da escravidão, esse texto ele relata aí os escravos da África do Sul, dos escravos aqui no Brasil.
Esse texto ele relata que a escravidão muitas vezes ela se torna um ambiente confortável, se torna um ambiente prazeroso. A pessoa ela costuma tanto a viver presa no pecado, na escravidão, que quando fala a liberdade chegou, A gente tem os escravos no inimigo, no muitos diabo. continuam assim: eu prefiro continuar como escravo. Esse é escravo do diabo. Sim. Por que ele prefere continuar como escravo? Porque acostumou. A palavra de Deus, em Juízes, em Deuteronômios, afirma que quando o escravo decidia permanecer com o seu senhor após anos de trabalho, ele tinha marcas no corpo dele. Ele tinha as suas orelhas furadas no umbrais da porta, e aquela orelha furada significava que ele decidiu, mesmo livre, continuar escravo. Nos dias de hoje, muitas pessoas ainda estão assim, marcadas pelo pecado, e não querem ser livres. É muito triste, não é? Então, quando o Senhor Deus nos chama para adorar, a gente não é mais preso. As mãos, os pés, a mente, nós somos livres. E nós optamos o quê? Em estar ligado a Jesus e a verdade. Cultuar ao Senhor em santidade requer de nós um compromisso diário. Todos os dias eu preciso fazer o quê? Falar não para o Jairo. Não para mim e sim para o Senhor. É fácil? Absolutamente não. Mas é possível. Porque se você está aqui, é porque você decidiu falar sim para o Senhor. Sabendo, né, que existe até uma música que fala que existe uma situação, né? Thales Roberto fala assim: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas ele declara na canção: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, o que Paulo fala, agora eu vivo a vida De Deus. de Deus. Essa música é Thales, né? Thales Roberto, isso mesmo. Então o que a gente vê no primeiro ponto é que o Senhor Deus exige da gente que para adorar tem que ser santo. Amém? Amém. Até aí tudo bem, né, irmãos? Amém. Vamos seguir. Então a gente tem uma chamada de reflexão aí, virando a página, para a gente pensar. O servo do pecado terá como recompensa a morte. O serviço da justiça receberá a vida eterna, incorruptível e indestrutível. Você já considerou sobre o ponto de vista o quanto é maravilhoso manter-se como um adorador segundo a justiça de Deus, buscando a santificação e a proximidade com o Senhor em todos os aspectos da sua vida? Só quem está vivendo em liberdade sabe o preço da liberdade. Então, eu tenho certeza que nós que estamos aqui, né, que estamos buscando ao Senhor, a gente sabe que é bom. E uma coisa que me deixa muito satisfeito é a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda nesse processo. Quando a gente faz algo errado, a acusação vem, ó. A mente. Eu não devia ter feito isso. Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Então, meus irmãos, o que a gente tem que... Eu tenho aprendido nos últimos dias... E falar, não pensei que eu fiz. Isso não devia ter feito, não é assim? Então, nos últimos dias eu tenho aprendido muito com Deus que as nossas precipitações, né, meus irmãos? As nossas precipitações, o que ela faz? Ela faz com que a gente cometa erros. Todas as vezes que a gente age com precipitação, a gente machuca. A gente se machuca e machuca o outro. Na santidade, é um processo que a gente vive, que a gente aprende com o Senhor a nunca se precipitar. Aquilo que a gente vai fazer, a atitude que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai falar, que sai da boca da gente. Quando ele diz, professor, conversa pouco e fala menos.
Porque Papai do Céu deu o quê? 2 ouvidinhos e uma Uma boquinha. boca. Para ouvir mais e Falar. falar menos, né? É. A fruta na pai, a fruta na pai. Isso. E o peixe morre por onde? A boca. Eita, é desse jeito, né? O peixe morre pela boca, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, meus irmãos? Isso aí, minha irmã, parabéns, estou gostando de você participar aqui comigo, viu? Continua assim, isso é bênção. Por que, meus irmãos? A gente precisa entender que a gente precisa controlar. Ó, tem hora para tudo, não é? Tem hora para falar, tem hora para sorrir, tem hora para cantar, tem hora para dormir, para acordar, não é assim? E o que a gente tem que entender é que as nossas palavras, elas precisam ser na hora certa. E quem está vivendo em santificação, a boca dele fala na hora certa. Ele pensa, nossa, se eu fizer isso, e às vezes é necessário nós pedir ajuda, nós pedirmos ajuda às pessoas. Nesse processo de adoração, de cultuar ao Senhor, nós dependemos das pessoas. O culto é participativo. Aqui a gente está aprendendo, não é isso? Os irmãos tiram dúvida, conversam aqui comigo. Mas quando tem um culto evangelístico, onde tem toda a organização, ele é um culto participativo. Existe o culto individual, existe o culto participativo. No culto participativo, todas as pessoas participam e tem uma equipe envolvida. Tem a pessoa do louvor, ministério de louvor, tem o pessoal dos diáconos que fica na porta recebendo as pessoas, tem a hora do louvor, tem a hora da pregação, tem o culto infantil. Olha a quantidade de pessoas envolvidas para que aconteça um culto. E é gostoso a gente fazer parte, não é? Por isso que eu falo que a santidade no culto, ela pede de nós essa participação. Até mesmo quando a pessoa está sentada, ela está ali pensando, ela está prestando um culto. Deus solta uma palavra, chega no coração dela, ela fala assim, nossa, o pastor viu minha semana? Né? Tem irmão que falou assim, pastor, quem falou para o senhor da minha semana? Eu disse, ninguém falou não, porque a mensagem veio direitinho. Por quê? É Deus que fala aqui, chega o louvor que sai daqui, nossa, mas o louvor veio no meu coração. Falou, essa música falou comigo. Isso aí, então assim, é assim que funciona. Às vezes um teatro, uma dança, uma participação. Meu irmão, pega para mim, coloca mais lá. Então, o que a gente observa, meu irmão e minhas irmãs, é que o culto ele é participativo, não é? Não é isso que o Senhor Deus pede da gente? Agora vamos avançar mais um pouco. A santidade como privilégio decorrente da graça. Vamos pegar essa palavra. O que é graça? Alguém sabe falar o que é a graça? Favor não merecido. Muitos filhos vivem na graça do Pai, até se tornar maior. Eu tenho 2 que estão dependendo da graça, a Elise e o Mateus. O Mateuzinho está crescendo, Tá ele está na paz, né? Tá lindinho demais, né? Tá aí a bênção. Pegou minha mãozinha e queria soltar. Ô, gente, eu queria carregar você para ele. Olha que bênção. Então, o que acontece, meus irmãos? A graça, você não paga por ela. Os filhos, né? Quem tem filho aí, que o filho até conseguir um trabalho, até voar, né, com as próprias asas aí. Meu irmão trabalha em água quente. Ah, sim. Depois são os dias aí. Isso aí. Mas aí o que acontece? A questão da graça. O filho está na casa do pai, né? Tem filhos aqui, né? Benção. Tem uma filha abençoada aqui. Então os filhos, o que acontece? Tem outra filha abençoada aqui. O que acontece dos filhos? Eles trabalham? Não. Trabalham sim, trabalham em casa, ajuda a limpar as coisas, não é assim? Participa, não é? Trabalha, ajuda. Mas a questão da recompensa de se manter financeiro não tem. O pai ajuda, né? Dá uma ajuda ali aqui. Mas de uma certa forma é a graça que está sustentando. Por quê? Literalmente 2 vezes, né? A graça de Deus e a graça dos pais. Porque não está ali no sol a sol com aquele comprometimento do pai ali para poder sustentar. Está chegando ali a comida, está chegando as roupas, está chegando os benefícios ali para o filho, sem ele ir para o sol trabalhar. Tem para eu estudar do que ficar na Isso roça, é um exemplo de sol. graça, porque tudo tem um Dinheiro. preço.
Tudo custa, não é? E aí até os estudantes. Isso, então assim... E os professores, os pais da escola. Isso aí. Então você está vendo que a gente é alvo da graça em tudo. A graça vem sobre nós a todo momento. Os professores da disciplina. Sim, a gente recebe, né, de graça tantas coisas de Deus, tanto favor de Deus, não é? E a salvação e a santificação, ele é decorrente à graça. Porque o Senhor Deus fala assim, eu sou tão puro, Deus fala, eu sou tão puro, eu sou santo, 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 e eu derramo a minha graça sobre o povo, porque se eu não derramar a graça, eu não vou conseguir olhar para eles. E a graça vem através de quê? Jesus, a cruz. Porque Jesus, o que ele fez? Ele morreu na cruz. O sangue de Jesus faz com que venha sobre nós e Deus olha e fala assim, eu não vou matar o Jairo, não vou destruir o Jairo pecou agora, não vou matar o Jairo, porque Jesus fala, Pai, é meu advogado, e seu também, Pai, não olha para ele pelo pecado não, mas olha para ele pelo meu sangue. É aí que torna diferente. Porque se Jesus olhasse para nós, já não tinha ninguém aqui mais. Então, o que a gente aprende é que a graça é um favor que não merecemos, mas nós recebemos. E com gratidão, o que acontece? Eu vou usufruindo de tudo aquilo que Deus tem feito por mim e pelos irmãos. Certo? Então, quando a gente olha a respeito da santificação, a santificação pode ser então entendida como a vida em busca de constante relacionamento com Deus. É processo, é conquista diária e é como desenvolvimento de um fruto que vai da fecundação ao crescimento, amadurecendo e finalmente a colheita de vida eterna após a aproximação final e definitiva do Deus Santo. Romanos 6, verso 22. Então, a santificação, ela é algo que vai sendo cultivado em nós durante toda uma vida. Existe um processo chamado, existe uma sequência, né? Que a gente fala de processos da santificação. Primeiro a gente é justificado. Justificado nós somos quantas vezes? Alguém já ouviu falar? A justificação, quando ela acontece? A justificação é uma única vez. Quando ela acontece? Quando, na minha vida, né? É um ato que acontece uma única vez. Quando? Lembra o dia que você aceitou a Cristo? Eu converti na pandemia. É no dia que você aceita Jesus. Eu aceitei Jesus na pandemia. Que bênção! O pastor Armando falou assim, tem uma irmã aqui que vai aceitar Jesus aqui hoje. Só eu fui na frente e aceitei Jesus. Amém, que bênção. E é gostoso, né? Sim. É uma bênção. Liguei pro meu avô e falou, vou aceitar Jesus hoje. Amém. Então, nesse dia, a irmã foi justificada. No dia que eu aceito a Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que nós somos selados com o Espírito da promessa. E recebemos o Espírito de Deus ali. Pronto. Você é selado. Você tem o Espírito. Depois você vai obedecendo, mas é uma única vez que acontece. Depois que acontece, nós começamos a viver o quê? Lembra de uma planta? O que acontece com a plantinha? Você vai lá e planta ela, não é? Coloca a terra. Coloca a terra. Água. E coloca pertinho do sol, aquela que gosta, né? Sim. E ela vai crescer. A santificação é justamente a nossa semente crescendo. Todos os dias aprendemos coisa nova, não é verdade? Todo dia aquele que permite aprende coisa nova. E quem não permite aceitar coisa nova, ele vai morrer espiritualmente e também fisicamente em breve. Porque nós somos seres... Nós vamos morrer e ressuscitar lá na porque glória. a gente está o quê? A todo momento crescendo, irmãos. Já parou para pensar? A todo momento você cresce, a todo momento você evolui.
Hoje mesmo eu cresci conhecendo os irmãos, porque eu não conhecia ainda. Cresci mais um pouquinho. Os irmãos que já conhecia, tudo bem, mas eu cresci e outros também. Quando você conhece alguém, você cresce. Sabia disso? Você cresce, você amadurece. E é isso que acontece com a santificação. Todo dia eu cresço um pouquinho. O erro que eu cometi ontem, eu tenho que pedir a Deus. Deus, me ajuda, eu não quero errar de novo. Só que tem pessoas que ainda estão vivendo na cegueira de Satanás. Fala errar humano. Continuar no erro é burrice, né? Tem gente que fala isso. É um ditado popular, não é bíblico não, tá? Mas a palavra de Deus, né, deixa bem claro que nós não fomos criados para ficar no erro. Não fomos criados para ficar em vício. Não somos criados para ficar na mentira, na fofoca, nas coisas ruins. Nós somos criados para adorar ao Senhor, fazer o bem, ajudar as pessoas. Meu pai ora para minha mãe, passa gelão, começa a orar. Isso aí, tem que orar mesmo, abençoar. E daqui a pouco a nossa irmã vai estar 100% curada em nome de Jesus. Eu creio. Né? Isso, irmão. Porque assim, é isso que Deus ensina. 1 Timóteo, que ajuda a gente na santificação, ele fala assim: orai sem cessar, orai em todo tempo, leve tudo ao Senhor com ações de graças. Irmão, todo momento a gente está aqui em espírito de oração, está andando na rua, está em oração, ligado no Senhor. Mas presta atenção para não queimar as coisas. Mas você também conversa com Deus na rua. Tem que conversar a todo momento. Fala assim, esse cara tá doido, tá conversando sozinho. Mas tem que conversar, né? Doido tá falando com Deus, né? Então, o que a gente observa e a gente vê claramente nos ensinamentos da palavra é isso. Ani Ferraz que vem conversa com Deus, ele fala, essa mulher tá doida. E vamos avançar aqui. Mas não, tô falando com Deus, dá ideia para mim não, segue a vida. Oi? Ok. A gente já está finalizando então. Os imperativos da santificação, né? Então, quando nós estamos na santificação, ainda no texto de Romanos 6, de 12 a 23, que fala sobre todos pecaram e carecem da glória de Deus, temos alguns imperativos, algumas situações da santificação, o equivalente ao descalçar Moisés no momento que antecede a adoração. Primeiro, não reine o pecado. No versículo 12, o pecado sempre estará à porta, seduzindo, convidando. Mas aqueles que estão em Cristo não vivem na prática do pecado. Então, o reino de Deus, ele não vive no pecado. Nós não reinamos, né? Não há aceitação de Deus ao pecado. Os olhos do Senhor não chegam diante do pecado. Não apresentem os vossos corpos ao pecado. Não se deixe seduzir. Não servir ao pecado. Então o que a gente precisa entender? A necessidade de não estar ali deixando que o pecado reine no nosso corpo. Trazendo aqui pra gente. Existe o pecado. Nem as adolescentes que ficam vendendo o corpo pro inimigo. Isso, e tem vários exemplos, mas o que a gente precisa entender é que quando nós somos morados do Espírito Santo de Deus, a gente não fica dando lugar ao inimigo. Quando a gente fica dando lugar ao inimigo, é porque ainda não se tem uma consciência de quem é o Senhor. E quem tem essa consciência na mente, a mente não fica presa nas coisas ruins. Eu falo para algumas pessoas que às vezes fica vendo, né, série, fica vendo vídeo, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado, porque a televisão ela é bênção, passa coisa boa, passa, mas infelizmente hoje tem muita coisa... Essas novelas tem que muita coisa ruim. De marido trai mulher. Essa confusão toda acaba gerando o quê? A traição é normal, a traição é bonita, e às vezes a pessoa vai ver na televisão lá, em vez de torcer para que a pessoa deixe o amante para voltar para a mulher, a gente fica torcendo para a amante ficar com o homem casado. Olha que situação diabólica. E isso acontece a todo momento, é na televisão, né? E aí a gente olha na rua, vê,
ah, tem nada a ver isso não. Tem sim, porque é pecado. Nós temos a televisão, mas nós não assistimos essa novela. Tem que tomar cuidado com aquilo que vê, porque leva a gente a ver e depois querer copiar essa Aqui vida. mesmo um homem separou da mulher e está com outra mulher. Olha pra você ver, coisa feia, né? Mas ele vai prestar conta a Deus, né? Essas são as programações da igreja, sabe? O que a gente entende, meus irmãos, é porque nós somos livres. Nós temos a liberdade. Mas a liberdade que Deus nos dá, Ele deixa bem claro: de tudo que o homem fizer, ele irá prestar contas. Gálatas 6,7 fala: de Deus não escarnece, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Como o senhor falou sobre o pecado, as pessoas falam, não tem jeito para não ver sem pecar, né? Não tem jeito para ver sem pecar. Não pecar não, mas para pessoas que não é convertido ainda acha difícil, já não é difícil mesmo. Mas para não convertido, né? A gente que aceita Jesus, a gente que batiza, passa pelas águas, Eu está em batizei com compromisso. 21 anos. Que bênção, irmã. É bom demais o batismo, é uma bênção, né? Então, o que acontece? A palavra de Deus também fala a respeito, né, de situações da santificação. Apresentem-se a Deus como vivos dentre os mortos. O texto deixa bem claro: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso matar as vontades da carne são boas, não são ruins. Sabia disso? As coisas erradas não, infelizmente. Mas o que nós decidimos? Lembra da música? Eu escolho Deus. Ao escolher Deus, eu abro mão das coisas das trevas. Vamos lá. Apresentem-se para servir. Servir ao Senhor é o maior privilégio concedido ao ser humano. É importante realizá-lo com prazer e alegria, e não como alguém que carrega um fardo. Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Aí, sabei que o Senhor é bom. Está lá em Salmo 100, versículo 2. Então, a servidão é um fato de quem está em Cristo. O santo, ele tem prazer em servir. O santo, ele tem prazer em fazer o bem para o outro. O santo, ele tem essa alegria em estar ajudando, né? Um dia desse mesmo nós fomos, né, com o nosso irmão aqui na casa de uma pessoa, ajudar a levar uma cesta. Que alegria, que bom, que satisfação, que coisa boa quando a gente entra na casa de alguém para levar um alimento para servir. Eu amo servir, é muito bom servir, é melhor você servir do que ser servido. Mas se a gente precisar de ser servido, recebe também de coração. Tem pessoas pobres, né? Tem pessoas que necessitam, né, irmã? E a gente precisa estar atento a isso. Nós faz a cesta básica para as pessoas que não têm alimento. E tem que ajudar, não é verdade? Vamos lá para a consideração finais para a gente orar e ir para as nossas casas. Consideração final de hoje. Moisés, ao se encontrar com Deus no Monte Horebe, teve a sua vida completamente mudada por um ato de santificação e um gesto de adoração. Ele se tornou o líder da liderança e da condução do povo de Israel. Além disso, como verdadeiro adorador, ainda obteve o privilégio de se privar com Deus muitas vezes durante a sua jornada, ou seja, se achegou, se aproximou e se tornou íntimo de Javé, que é a mesma coisa que Deus. Como ensinou Paulo, a santificação para o crente é imperativa. Sem ela não veremos ao Senhor, sem ela não seremos edificados, seus servos, sem ela não nos tornaremos instrumento da justiça divina. Em resumo, sem santificação não seremos verdadeiramente adoradores ou verdadeiros adoradores. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Isso, meus irmãos. Então, que nós possamos viver, né, essa verdade pautado na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós falamos hoje foi lá em casa eu já começo um dia lendo a palavra, né? Então assim que nós possamos, alimentando a palavra. Isso, que nós possamos buscar na palavra de Deus essa força para a gente vencer o mal. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos, finalizando nossos últimos. Alguém tem alguma palavra, alguma observação? Tá tudo tranquilo, irmãos? Então vamos orar. Então,
Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Muito obrigado pela tua palavra que falou e deixou bem claro. Sem a santidade nós não vamos contemplar o Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos santos, a sermos irrepreensíveis. Nos ajude, Deus, na jornada cristã, nos ajude a todo dia falar não para o pecado e sim para o Senhor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor continue nos ajudando na caminhada cristã, nos fortalecendo cada vez mais e mais em Ti. Senhor, eu peço que o Senhor seja com cada família que está presente aqui comigo nessa manhã, seja também, Deus, com cada um dos meus irmãos que estão na sua casa nos assistindo. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada pastor, ó Pai, da nossa cidade, da nossa região de Minas Gerais. Abençoe cada família, Senhor Deus, aquelas famílias que estão enfrentando problemas com a separação, aquelas famílias que estão enfrentando problemas com o filho nas drogas, no adultério, na prostituição, na homoafetividade, nos pecados ilícitos, aqueles parentes que não aceitaram a Jesus. Nós clamamos ao Senhor: Senhor Jesus, salva a nossa casa. Senhor Jesus, salva os nossos parentes. Senhor Jesus, livra os nossos filhos das drogas, do álcool, da prostituição, dessas coisas tão ruins que acontecem. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa igreja, a primeira igreja batista em Águas Formosas, todas as igrejas aqui da cidade, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja com os pastores, abençoando cada um deles. Ó Deus, que o Senhor continue dando a Tua graça e alegria a cada um deles de servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, e nós aprendemos hoje sobre a importância da santidade no culto, que nós possamos aprender e ter aprendido e colocar em prática, e que logo à noite, Pai, as igrejas estejam reunidas com o único propósito de adorar o Senhor, com o único propósito de prestar um culto ao Senhor verdadeiro, em espírito e em verdade. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor leve os meus irmãos em paz para as suas casas, debaixo da Tua proteção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Meus irmãos, e hoje à noite, às 19h30, estaremos aqui cultuando ao nosso Deus. Você que está em casa, nosso convidado, venha cultuar ao Senhor com a gente, com os demais irmãos. Até mais, Deus abençoe.